Bom, pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula do curso de PHP. Não tem como iniciar o nosso curso de PHP sem antes falar, sobre o HTML, já que essa linguagem é a base de toda a web, né, desde o seu princípio até os dias de hoje. Muitos, né, que estão vendo essa videoaula já conhecem e já viram esse conteúdo, de HTML, mas muitos estão vendo esse conteúdo pela primeira vez, né? Então, por esse motivo, eu decidi passar esse HTML antes, ok? Mesmo que tenham muitos aqui que já viram, ok? É claro que aqueles que já viram vão ver novamente, e aqueles que ainda não conhecem vão ter a oportunidade de conhecer para que no futuro não fiquem perdidos. Vamos então falar um pouco sobre HTML, né? Algumas definições. A HTML é uma linguagem de programação, não é uma linguagem de programação. Por quê? O HTML ele não fornece recursos para desenvolvermos lógica no nas nossas páginas. E, com isso, né, não fornece recursos suficientes para desenvolver um programa. Né? Não tem uma estrutura de repetição, uma estrutura condicional. Né? Então, pode ser considerada uma linguagem de programação. O que ela pode ser considerada é como uma linguagem de marcação de texto, né? Ou seja, ela permite que, a partir de um determinado documento, você faça referência a outro documento ou outros documentos que achar interessante. Então, você marca as referências que achar necessário. Então, ela é uma linguagem de marcação de texto, né? O próprio nome já diz. HTML é Hypertext Markup Language, então linguagem de marcação de texto. É uma linguagem de apresentação de texto. Apesar, né, de o HTML fornecer recursos para você formatar o texto, você deixar a página bonitinha, atualmente, né, o recurso mais utilizado em conjunto com o HTML para tornar isso possível é o recurso de folhas de estilo, né, o CSS, que veremos futuramente. Tá? Esse não é o foco do nosso curso, mas veremos isso futuramente, tá? Ainda nesse curso, mesmo que de maneira rápida. O HTML, né, ou HTML, foi criado originalmente por Tim Berners-Lee, foi um dos criadores da web, né, no início dos anos 90, lá em 92, 93, né. Ele desenvolveu essa linguagem em conjunto com um estudante para fazer uma comunicação entre a, um servidor e um cliente web. Tá? Foi a primeira tentativa aí bem sucedida disso nos anos 90 por Tim Berners-Lee. Desde 96, né, ela é mantida pelo consórcio W3C, que é constituído por algumas empresas grandes, né, tanto no ramo da tecnologia quanto no ramo da pesquisa, algumas universidades, né, também, e que esse órgão, né, define todos os padrões de funcionamento, né, e de desenvolvimento do HTML. Tá? Não só do HTML, né, mas de outros padrões também. Tá? Especificamente aqui no nosso caso, do HTML. Ah, atualmente, né, nós estamos falando do HTML na versão 4.01, né, que já está aí há muitos anos, né, que vem sendo utilizado juntamente com
o XHTML, que é um aperfeiçoamento, né, uma mescla do HTML, né, com recursos de XML. E também temos a versão 5, né, que ainda não foi disponibilizada oficialmente, né, ainda está em desenvolvimento e em testes. Estão fazendo alguns testes de execução e de implementação de recursos e ainda ela não foi finalizada, né? Então ainda está em fase de testes. Eu creio que em breve, né, nós teremos aí o HTML5, né, com vários recursos novos, né, muito diferente do HTML que nós temos hoje. As páginas, né? Os arquivos que nós criamos no HTML, eles podem ter a extensão HTML ou HTML, né? Depende de como você quiser adotar aí o padrão, né? Eu particularmente coloco sempre a HTML, estou acostumado a colocar HTML. Os arquivos são editados, né, em texto puro, em arquivos de texto comuns, né? Podem ser utilizados aí o Notepad++, NetBeans, que é o editor Java, né, mas ele pode ser utilizado para outras linguagens também. O Dreamweaver, que é uma opção mais profissional para desenvolvimento de páginas, e até o próprio bloco de notas, né, do Windows, né, se você não fizer questão de diferenciamento de cores e tal, então você pode utilizar o bloco de notas também. Aqui eu vou utilizar, né, durante o nosso curso, o Notepad++, né, essa opção aqui que está em primeiro. Alguns comandos, né, que no HTML nós chamamos de tags. Então, os comandos do HTML nós chamamos de tags, né, ou etiquetas. Né. Uma característica, né, do HTML é que ele não diferencia as maiúsculas e minúsculas, ele não é sensível ao caso. As tags elas ficam delimitadas entre um sinal de menor e um sinal de maior, né? E o que tiver dentre esses sinais define a minha tag. Por padrão, né, a grande maioria das tags elas são iniciadas e terminadas, então elas determinam um bloco, com algumas exceções, né, de algumas tags que não precisam ser finalizadas, né? Basta você colocar uma barrinha antes do sinal de maior, né? Você indica que aquela tag não precisa ser finalizada, né? Como é o caso da tag BR, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, e também no caso da input, IMG, entre outros. Mas a rigor, né, nós devemos abrir a tag e fechar a tag. Então nós colocamos o nome da tag, né, o bloco que nós queremos e fechamos com barra nome da tag. Os navegadores, né, que interpretam o conteúdo das páginas, eles ignoram aqueles conteúdos, né, ou aquelas tags que eles consideram inválidas. Então eles passam batido, né, e não consideram aquelas tags lá. Um exemplo aqui, né, de uma primeira página que nós poderíamos ter é HTML, né, e barra HTML. Então a tag HTML, né, e barra HTML, elas definem o bloco de página, elas definem que aquele documento vai se tratar de uma página web. A head, né, a tag head e barra head define um bloco de cabeçalho. Dentro do cabeçalho eu posso ter title barra title, que definem título da página, que é aquele que vai aparecer lá no título, né, na barra de título do seu navegador, lá em cima. É o título da página. Dentro da tag head, nós também podemos declarar algumas tags de JavaScript,
né, nós definimos por padrão aqui dentro, e também as tags as definições, né, de estilo, né, nós também carregamos aqui dentro do head e barra head. Body e barra body define o corpo da página. Tudo o que for mostrado na página deve ser colocado aqui no body e barra body, né? Ou seja, texto, imagem, vídeo, né? Por aí vai, tabelas e etc. Então, o corpo da página é aquilo que realmente é visível, né, ao cliente que está visualizando o seu site. Então, não é só um resumo, né, do apanhado que nós vimos. Início e fim da página, né, HTML barra HTML, cabeçalho, né, o cabeça e o corpo da página aqui. Head e barra head é início de cabeçalho e fim de cabeçalho. Title e barra title, início e fim de título do cabeçalho da página. O que aparece aqui entre as tags vai ser o título da página, né? O título que você está determinando para a página. Body e barra body é o corpo da página, né? Tudo que tiver aqui no meio vai ser considerado como corpo da página. Ok? E dentro da página nós podemos ter texto, imagens, links, né, tabelas, vídeos e N outros objetos.